Vou compartilhar o slide. Que eu quero ir logo para as questões, para a gente analisar. Então aqui, turma, ó, o slide das cruzadas, onde eu parei, estava chamando a atenção que o que é cobrado disso, já que aqui nós estamos vendo o que é mais importante. Claro que eu posso revisar qualquer parte do assunto, mas a minha aqui, eu ia falar obrigação, mas eu acho que a palavra é outra. Assim, a minha principal importância agora é dizer a vocês, ó, no assunto tal, isso cai. Fique atento e atenta. Então, no assunto cruzadas, o que cai é essa parte das consequências após as cruzadas, as consequências econômicas, porque as cruzadas tiveram causas religiosas, né, objetivos religiosos, reconquistar Jerusalém, objetivos de conquistar terras, e a terceiro objetivo, novas rotas comerciais. O único que deu certo foi esse, das novas rotas comerciais. Vixe, internet caiu. Foi a internet. Sala de espera. Pronto, Tom, já retornei aqui. Tá até gravando, direto, sem eu nem ter colocado. Pronto. Então, falei que o que cai sobre cruzadas é essa parte, né, de objetivos econômicos. O sucesso deles foi a parte comercial, econômica. Por exemplo, hoje no início da aula, eu comentei sobre guerras do final do século XX. Cruzadas faz parte de um assunto que tem a mesma lógica. Eles podem perguntar sobre as cruzadas, mas não tem o costume, entendeu? O hábito de ser cobrado no concurso. Então, quando cai, é sobre a parte econômica, após o fim das cruzadas. Até hoje foi assim, né? Especificamente, não tem como se eles vão cobrar de uma cruzada, não tem essa tradição. Aí os instrumentos que eram utilizados pela Inquisição para julgamento, cadeira de crânios, ó para isso. Cinto de estrangulamento, forquilha herege, guildas e corpo ofício. Aí sim, né? Aí a gente, digamos, esse assunto, se eu comparar ele com qual tem mais importância? Saber guildas, corpo ofício ou como o Carlos Magno fez o seu desenvolvimento, a tentativa de estabelecer o Império Romano. Guildas de ações é mais cobrado, é comércio. Isso. Aí, ó. Guildas, associações de mercadores, determinavam o que entre eles? Monopólio, controle da concorrência e os preços. O que significa? Que uma pessoa de outra cidade não conseguiria vender produtos. Isso, Liga Hanseática. Eram organizações para proteger o comércio, né? Se uma pessoa de
uma cidade vizinha fosse vender em outra cidade, não era permitido. Nem pagando impostos, não tinha essa permissão. Corporações, tinha guildas e Hansas, né? Hansas é a Liga Hanseática. Cadê corporações? Associações de artesãos que determinavam o monopólio, concorrência, preço, normas e o controle da qualidade. É o seguinte, quantidade só poderia ser produzido, eles determinavam, né? Exemplo, 10 pares de sapatos, todos os artesãos. Não poderia um produzir mais do que outro. Tudo era bem controladinho. As Hansas eram associações de mercadores que ficavam mais próximos ao mar, né? Marítimos. Guildas, Hansas e corporações de ofício. Aí veio a primeira. Não, eu não vou dizer a primeira porque seria um erro. Eu vou dizer assim: a primeira pandemia da Idade Média. A da Idade Média, aí sim, está correto. Mas na, na antiguidade ocorreram, né? Outras assim, doenças que foram também alastrando em territórios gigantes. Mas a peste negra também, na Idade Média, foi uma pandemia, né? Um terço dos europeus morreram, imagine. Na Idade Média, se alguém for estudar, essa semana eu estudei, né? A história das pandemias. E a Idade Média está lá, marcada pela peste, né? Peste bubônica. Gripe também, gripe é uma delas, Samira. Considerada no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, né? No fim da Primeira Guerra Mundial. Tá como uma dessas pandemias também. Eu estudei Shang. Quer falar? Se quiser falar, escrever, pode falar aí. Eu estudei sobre agora, né? Tá tudo bem, Shang? A gripe espanhola, a peste bubônica, o que mais? AIDS, mais recente, tuberculose, Covid, acho que foram essas que eu estava estudando. Eu estava analisando assim, quais as mudanças e quais as permanências, o que permanece igual e o que mudou a partir dessas pandemias que o mundo já enfrentou, né? E a gripe suína, H1N1, também estava estudando isso. E geralmente dá para perceber que são doenças associadas a os animais, a vírus que surgiram com animais, né? E foram se alastrando. Então vamos lá. Essa mesma aqui a gente já sabe, né? Surgiu da pulga dos ratos. Ela é considerada. Ransas era mais comum em cidades portuárias? Sim, sim, Paulo. Exatamente. Então, a... certo. Essa doença, a peste, eu estou dando uma ênfase maior a ela porque a gente está passando uma pandemia. Então, vai que eles pegam a questão que é diferente e abordam pandemias. Então, essa mesma é uma que a gente estuda, que é do início, né, o primeiro assunto, Idade Média, vai ter lá uma pandemia, peste negra. Na sequência, a gente vai ver outra que Samira já falou, a gripe espanhola. Então, sobre essa aqui, foi originada, os europeus dizem que ela surgiu no Oriente através da pulga dos ratos. E assim ficou. Nos livros isso está lá escrito que foram navios que vieram do Oriente e levaram essa doença para a Europa.
Eu já, na aula mesmo, eu já disse que isso é o que é cobrado em concurso, então é para ser assinalado assim, né? Que doença, foi uma doença que foi originada através da pulga dos ratos e caiu, e as cidades europeias não possuíam saneamento básico. Moral da história, a doença espalhou, né? Se alastrou. E aí a Igreja Católica também perdeu o poder, porque se a igreja fechava o conhecimento, ela tinha que justificar tudo. Esse é o detalhe, né? Numa sociedade onde tudo é explicado através de religião, então características místicas vão aparecer, vão surgindo ou aparecerem. Por exemplo, tudo era justificado através de Deus. Essa doença, eles pensaram o que? A população? Que foi um castigo divino. Se foi um castigo divino, não era para padre, bispo, ninguém da igreja morrer. Concordam comigo? Não era. Só que o povo começou a achar estranho. Como é que a própria igreja estava sofrendo efeitos da doença? Então tinha alguma coisa errada. Qual o erro? Eles fecharam o conhecimento. A igreja fechou o conhecimento em si, deixava os monges copistas ali fazendo a tradução dos livros, né, científicos, e não expandiu. Quando precisou de uma ciência avançada para produzir remédios para combater a peste, não houve, não tinha doença. E aí gerou, né, a morte de muita gente. Essa semana, não sei se vocês viram, eu vi no Instagram que fizeram uma comparação que uma bomba atômica matou 90 mil. Obrigado. Uma bomba atômica matou 90 mil na Segunda Guerra Mundial. E nós já estamos em 93 mil no Brasil, né? O equivalente a uma bomba atômica que foi jogada em Hiroshima, no Japão. Aí, ó, a peste, né? Se espalhou na Europa. Aí, o São Tomás de Aquino, com aquela ideia da escolástica, tentando harmonizar a razão e a fé, valorização do livre-arbítrio, que é uma característica também que Lutero pegou na reforma, né? Liberdade de escolha, Lutero também defendia. Condenava o lucro. Aí a arquitetura românica, né? Baixa Idade Média, já tinha o gótico, olha lá, olha lá o gótico. A igreja, aquela que pegou fogo em Paris, a de Notre Dame, né? Ela ela é gótica. Foi construída no estilo gótico. Aí o românico, apogeu século XII e o gótico no século XIII. A SpaceX cobra arquitetura? Nunca cobrou. Para saber diferenciar românico de gótico. Romântico, romântico é literatura. Principais eventos. Vamos ver aqui. Monges Cluny questionaram a venda de relíquias, simonia. Veja, turma, que eu estou falando já do que aconteceu na reforma, viu? Lutero, ele não foi o primeiro a defender aquelas ideias. Ele foi um grande estudioso que conhecia ideias de outros católicos que questionaram
atitudes da igreja. Veja que esses monges aí, Cluny, questionaram a venda de relíquias, né? Se chama simonia. A vida mundana dos clérigos foi chamada de nicolaísmo. É em referência a Nicolau, né? Papa Nicolau. Eles condenaram isso. Pessoas da igreja que estavam muito ligadas à vida à vida cotidiana, né? De pessoas que não eram da igreja. A intromissão de autoridades nobres ou reis, autoridades temporais em assuntos religiosos. Tudo isso começou a ocorrer, né? A igreja foi perdendo. Aí, querela das investiduras. Vamos lá. Esse bendito nome aqui, Concordata de Worms. Com certeza, isso aqui é importante. Com certeza, já apareceu algumas vezes nas PSECs. Não nas últimas provas, nas provas antigas, né, anteriores. Que foi justamente o que tem a ver com o slide anterior. Nicolaísmo, isso aqui, ó. Nicolaísmo tem a ver com um termo referente a heresias. Deixa eu voltar aqui o slide. Existiam mais de 20 heresias, né? Nicolaísmo seria uma, que é assim, é alguém da igreja está muito associado à vida mundana. O que seria? Quando Lutero visitou Roma, ele viu pessoas da igreja aceitando pagar para ter relacionamento, ter relação sexual com as prostitutas em Roma. Então Lutero presenciou quando ele visitou Roma, ele viu isso e ficou impressionado. É um exemplo, né? Mas esse outro exemplo aqui, ó, que está escrito, ó, intromissão de autoridades nobres ou reis em assuntos religiosos. Isso gerou a Concordata de Worms. Valeu, Felipe. Concordata de Worms, veja só como tem a ver com o slide anterior. Ó, o Papa definiu a supremacia, né, do poder dele, proibiu simonia, que é venda de objetos sagrados, nicolaísmo, que é apoiar que pessoas da igreja se envolvam muito na vida cotidiana dos que não eram integrantes da igreja, e a eleição de membros da igreja deveria ser feita pelo Papa. Ele não aceitava que um rei indicasse alguém. Essa medida não foi aceita pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. O conflito só foi encerrado com um acordo chamado Concordata de Worms. Foi quando o imperador do Sacro Império Romano Germânico aceitou que o Papa determinasse quem indicava os cargos, quem iria ocupar os cargos na igreja. Porque o imperador também estava indicando, entendeu? O bispo de tal lugar vai ser você. Aí o Papa disse: não, pera aí, quem faz essa indicação sou eu. E o imperador falou: não, mas eu pago o salário, então eu indico. Aí teve um choque, né, de interesses. Quando foi feita a concordata de Worms, isso foi resolvido. Cisma do Ocidente está atrelado nesse. Esse cisma do Ocidente, veja que o cisma do Oriente foi quando houve uma ruptura e aí surgiu a Igreja Ortodoxa Grega no Império Bizantino. Essa Igreja Ortodoxa Grega, ela surgiu para ser administrada pelo imperador e tinham características assim diferentes que não podiam ter. Ela não tem culto de imagens, não tem aquelas imagens de santo, escultura, não tem. O cisma do Ocidente não é isso. Foi causado por, pela eleição, olha o que está escrito aí, de um Papa sem ter sido feito por Roma. Foi na França.
Iconoclastas, Marcos, significa não adorar imagens, exatamente. Por exemplo, na Igreja Ortodoxa Grega, não tem adoração de esculturas, né? Imagem de santos de madeira, de barro, não tem. Igual na Igreja Evangélica também não tem essa adoração. Aí o cisma do Ocidente. Ó. Atritos entre Filipe o Belo, da França, e o Papa Bonifácio VIII enfraqueceram ainda mais o poder da Igreja. Esses atritos fizeram com que o rei da França indicasse um Papa francês para que fosse amigo dele, né? O Papa fosse alguém próximo a ele na França. E em Roma não concordaram, disseram, não é a França que define quem vai ser o Papa. E aí houve um período de cisma, né? Onde existiram dois papas, um na França e o outro em Roma. Chamaram até de cativeiro de Avignon. O papa que vivia na França foi considerado um papa que estava em cativeiro, mas ele era amigo do rei. Ele não foi alguém que estava preso. Aí veio a guerra entre a Inglaterra e a França, que proporcionou a formação, né, das monarquias inglesas e francesas. Durante a guerra, foi se desenvolvendo o nacionalismo francês, o nacionalismo inglês, até que surgiu o assunto chamado absolutismo. Aí, ó, a disputa, lembra? Disputa por Flandres, uma região rica, falando de produção agrícola, né? Eduardo III reivindicava o trono francês. Ele era parente do rei francês. E como naquela época tinha suzerano e vassalo, então o rei Eduardo da Inglaterra queria tomar posse do reino francês. Tem um filme. Você lembra o nome, Will, do filme da Guerra dos 100 Anos? The King, né? O rei. Eu acho até que eu já vi. Se eu não me engano, acho que eu já vi. Mas eu vou confirmar depois. Então a posse acabou ficando com Felipe da França. Acho que eu vi, Lucas. Acho que eu vi esse filme mesmo. Flandres era uma região francesa, continuou com a França. Nessa guerra, é aquela guerra em que durou 100 anos, durou até mais, e os dois saíram derrotados, assim, enfraquecidos. Mas a Inglaterra não conquistou Flandres. Então o objetivo era dominar Flandres. Eles não conseguiram. Flandres permaneceu na França. Então tem esse ponto aí de se alguém quiser escolher um vencedor, foi a França. Mas na real não houve vencedores, né? Os dois saíram em crise. E aí o destaque para esse destaque aqui já caiu na prova. Joana d'Arc. Total. Estamos vivendo um período em que se valoriza a bravura de mulheres e as revoltas que escravos organizaram. Então, atenção com Joana d'Arc. Já foi cobrado isso. Ela foi até perseguida na época, né? Foi considerada uma bruxa, mas depois se reconheceu que ela ajudou e muito. Ajudou e muito. Aí já está falando da. Isso, virou santa na igreja, Joana d'Arc. Aqui já é uma guerra que proporcionou a unificação, né, da Inglaterra, do trono inglês. As duas rosas, né? York versus Lancaster. Rosa vermelha, Lancaster, York, rosa branca.
No final, houve a ascensão da família Tudor, dinastia Tudor. E aí ele casa, né? Tá escrito, viu? Ele era Tudor, mas ele era descendente de um Lancaster que casou com a mulher da outra família, York. E aí surgiu a dinastia Tudor. Ou seja, houve a união entre eles. Jaquerri ou Jaquieres foram camponeses que fizeram várias rebeliões contra, né, o governo, o sistema, durante a Guerra dos 100 Anos. Isso é importante? Claro, já foi cobrado. Mas não perguntam se você sabe o que é Jaquerri. Não isso não é perguntado. Isso aparece lá no texto de uma questão. Se você não sabe o significado, você não vai entender a frase. Mas a maioria, né? Todo mundo do curso sabe o que é isso aí. São camponeses que fizeram revoltas. Aí, ó. Guerra dos 100 Anos. Durante a guerra teve a unificação da monarquia inglesa e também vai ter a francesa. Tá falando aqui, ó, expulsão dos islâmicos, né, do povo árabe, ó, da Península Ibérica, que é chamado de Guerras de Reconquista. Mas depois a gente vai estudar isso detalhadamente, em outro momento da revisão. Aí, ó, aliança entre reis e burgueses. A burguesia apoiando os reis, e dessa forma foram, com o passar, né, do processo aí da Baixa Idade Média, a Igreja Católica foi perdendo a importância e o rei foi ganhando importância. Foi ocorrendo uma centralização de poder. Burguesia, unificação de impostos, moeda e sistema. Isso foi um pedido da burguesia, né? Que o rei unificasse os impostos, a moeda, sistema de pesos e medidas, porque a burguesia gastava muito dinheiro pagando em cada feudo que ela passava. Cada feudo tinha um pedágio. Então ela preferia apoiar o rei para que ele tivesse um exército forte e cobrasse apenas um imposto, um imposto, ao invés do burguês ficar pagando em cada cidade que ele passava, cada feudo. A nobreza e o clero continuaram poderosos, né, com cargos, né, concedidos aí pelo rei. Vamos ver aqui. Essa questão aqui, turma, sobre renascimento, vou dar um tempo aí para ver se vocês leem, vocês conseguem ler alguns segundos e aí a gente vai para a primeira questão sobre renascimento. Alguns segundos aí para lerem. Vou lá, hein? Vou começar. Beber uma água, que as alternativas acho que vocês não leram ainda, né? Feito, vamos lá. Felipe já confirmou ali que fez. Renascimento é uma pergunta que é sobre por que a Itália foi protagonista, né? Vamos ver, Will. Vamos ver qual das alternativas aqui. Lembrando que eu anotei o gabarito justamente para a gente analisar se o gabarito está correto. Porque às vezes o gabarito não está. A Península Itálica é considerado o berço do movimento renascentista. Os movimentos que levam ao protagonismo italiano são... Está perguntando por que a Itália foi importante para o renascimento, né, cultural. Letra A. Desenvolvimento do comércio e burguesia nas cidades italianas e a prática do mecenato. Mecenato
são burgueses que patrocinavam a arte. E a questão é sobre renascimento cultural. Gênova, Gênova e Florença eram cidades do litoral italiano e Veneza. Isso, Will. Que fizeram parte desse período em que houve um desenvolvimento comercial grande. Então a letra A está correta. Está correta. Vamos ver a B. Forte organização feudal nos séculos XV e XVI na Península Itálica e a presença de valores grego-romanos. Ó, a letra A está 100%, assim, exata, correta. A letra B, ela deixa você em dúvida, porque fala forte organização feudal no século XV e XVI. Sim, isso foi na Itália só? Também houve, né? Mas a A é segura. Vamos ver a C. O comércio entre Oriente e Ocidente é a falta de capital em O circulação. professor está começando a travar. Valeu. E agora? Tá conseguindo ouvir bem ou tá cortando o áudio? Estão conseguindo ouvir? Sim? Valeu. Rapaz, deu Agora para entender sim. nada. O correto dessa aí é a letra A. É a letra A. A C Ô, eu vou ler. professor, e a letra E? Ah, tá, ali. Vou ler. O comércio entre Oriente e Ocidente é a falta de capital. Essa a C está errada, porque falta de capital não. Lá o comércio era grande. D. Preservação intacta dos valores e pensamentos greco-romano e o desenvolvimento da nobreza. A D tem um erro no fim. O desenvolvimento da nobreza não beneficiava o Renascimento. Vamos ver a E. Desenvolvimento do clero católico. Esse início aí, Will, é estranho. Está dizendo que o desenvolvimento do clero católico beneficiou o renascimento cultural e do Mas, mercenário. professor, Sim, não haviam vários papas e bispos que apoiavam as artes? Tanto que Michelangelo ele foi financiado pelo Papa para poder fazer várias. Como é que fala? A Capela Sistina, por exemplo. correto. O que você está dizendo está perfeito. A diferença aí é no seguinte: nos livros, mecenato é considerado para o burguês que apoiou a arte. Não se atribui digamos, ao clero que apoiava a arte, esse termo, mecenato. Então, o renascimento cultural é mais ligado ao quê? Aos burgueses que apoiaram a arte. O clero católico já fazia apoio da arte desde a Idade Média. Não foi o clero que apoiou o renascimento cultural. Entende aí, Will? Mais ou menos? Ou quer que melhore aqui? Deu para entender, professor, valeu. Porque o clero, o que você falou, está corretíssimo. O clero apoiava a arte. Tanto que você citou como exemplo que Michelangelo e outros artistas foram patrocinados por papas para construírem lá aquelas obras de arte, né? No Renascimento. Correto. Mas no livro, ou na questão, vamos falar da SpaceX. Quando vier esse termo mecenato, fuja do que estiver dizendo que foi o clero católico. Vai ser sempre ligado à burguesia. Segunda questão. Vamos para a segunda. Aí alguns segundos para vocês lerem. Essa é fácil, né? Tá objetiva demais, tá direta. A SpaceX tem contexto.
Vamos ver aqui. Paulo já foi, Will também. Eu vou falar minha opinião. Na segunda questão, antes de corrigir, quando eu vi a questão, eu li a letra B e aí fiquei pensando, pô, essa B, li rápido. Essa B começa bem, né? Tribunal da Inquisição. Aí depois vem divisão entre Igreja Católica do Oriente. Opa, não tem nada a ver. Tradução da Bíblia é característica de Lutero. Também não tem nada a ver. Aí fui para C. Tradução da Bíblia é algo de Lutero. A Inquisição não foi criada na Contra-Reforma, né? Ela foi restaurada, ela voltou a existir. Então não pode ser a C. Vem a D. Companhia de Jesus, correto. Restaurou a Inquisição, correto. Index, correto. Concílio de Trento. É a D, sem dúvida nenhuma. Letra D aí, tranquilamente. Vamos para a terceira questão. Menos de um minuto. Vamos ver se dá, pelo menos consegue ler a questão. Terceira. Vamos voltar para o mesmo endereço, hein?